O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Lado B Notícias. Bom momento, ouvintes da Central 3. Eu sou o Caio Belandi e este é mais um episódio do novo Lado B Notícias chegando no seu feed. Hoje falaremos do empreendedorismo para egressos do sistema prisional. Gerir seu próprio negócio pode ser uma forma de ajudar na ressocialização e geração de renda dessas pessoas que fazem parte de um grupo social muito invisibilizado e estigmatizado pela sociedade. Mas antes de falar sobre pessoas que saíram do sistema prisional, é necessário destacar a situação das que estão presas. O crescimento acelerado de detentos em cadeias e penitenciárias nas últimas décadas no Brasil é um fenômeno chamado de encarceramento em massa. Trata-se de uma crise sem precedentes que expõe severas falhas na formulação de políticas sociais e estruturais no país, mesmo em governos de esquerda. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que há mais de 850 mil pessoas encarceradas no Brasil, deixando o nosso país no terceiro lugar no ranking mundial de população prisional, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Este dado fica ainda mais grave se considerarmos que, desde o ano 2000, a quantidade de presos no país quase quadruplicou. E o encarceramento em massa traz consequências. Há déficit de vagas com cadeias superlotadas em condições péssimas de saneamento, higiene e dignidade humana. Essa precariedade para pessoas privadas de liberdade causa doenças graves que acabam levando a mortes evitáveis. Além disso, facilita o fortalecimento de facções criminosas e cria um ambiente propício para a prática de torturas por parte de policiais, carcereiros e demais agentes do Estado. Ainda nos números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 25% dos detentos são presos provisórios, ou seja, pessoas que sequer foram julgadas. E mais, de acordo com o Ministério da Justiça, cerca de 51% dos delitos que levam ao encarceramento no Brasil são crimes não violentos, como comércio a varejo das drogas em pequena escala, furtos e outros delitos patrimoniais. E para finalizar, 70% dos presos são pretos ou pardos, demonstrando todo o caráter racista do sistema prisional do país. Todos esses números revelam, além do racismo, a burocracia e a ineficácia da justiça, a desproporcionalidade das penas e a falta de política pública séria para a diminuição da criminalidade. Em outras palavras, prende-se muito e prende-se mal, como avalia João Luiz Silva, coordenador da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A medida que se prende é muito desproporcional à medida que se tem em políticas públicas. A gente é um país, alguém já disse isso, que é um país que prende muito e prende mal, uma vez que a elucidação de crimes contra a vida é muito pequena. Então, ou seja, as pessoas que estão aí, só para fazer um apanhado aqui rápido, as pessoas que estão presas hoje são pessoas que se envolveram com o tráfico de drogas, né? Com quantidades muitas vezes ridículas de droga e por crimes contra o patrimônio. Essas pessoas, elas são o grosso da massa carcerária. Esse perfil também é composto por uma massa carcerária preta, muito pobre e sem um grau de escolaridade razoável para o mercado de trabalho. Então, assim, existe todo um trabalho estrutural que precisa ser feito. Não só na modalidade de aprisionamento que tem sido praticada ao longo do tempo, quanto na estruturação, qualificação, especialização dessas pessoas para saírem de lá qualificadas para encontrarem oportunidades aqui fora, que são muito poucas. Os números do Fórum de Segurança Pública confirmam a dificuldade de ressocialização. Menos de 20% dos presos trabalham. Desse percentual, mais de 76% só conseguem trabalhar nas próprias unidades prisionais. Sobre os egressos, não há números muito precisos, mas de acordo com o Núcleo de Estudos da Violência da USP, quase metade retorna para as prisões após reincidir em delitos. Ou seja, a situação crítica dos apenados não termina necessariamente com o fim da prisão. Sair da detenção de maneira legal, autorizado por um juiz, após ter cumprido a pena ou parte dela, não significa automaticamente novas oportunidades de reconstruir a vida, pelo contrário.
E é visando minimizar as dificuldades de inserção no mercado de trabalho desse grupo de pessoas que surgem programas como Reconstruindo Vidas. Criado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e pela Secretaria de Justiça do Estado, com apoio do SEBRAE, o projeto busca difundir a cultura empreendedora através da capacitação, cursos e palestras, fortalecendo e auxiliando os pequenos negócios de egressos do sistema penal piauiense. Uma alternativa à falta de portas abertas no mundo do trabalho e uma possibilidade concreta de geração de renda. Valcleides Moura, analista do SEBRAE do Piauí, atua há alguns anos no projeto. É ela quem elabora o planejamento para a execução dos eventos, apoia a divulgação e sensibilização para a formação de turmas, além de cadastrar e certificar os participantes das palestras e oficinas de capacitação, entre outras funções. Essas capacitações foram criadas para esse público, para quem está ainda na unidade prisional ou para quem já saiu. Começamos, inclusive, com os egressos. As capacitações foram apresentadas para as 2 entidades parceiras que foram aprovadas e começamos a trabalhar. E você sabe o que é mais interessante nisso tudo? Eles chegavam na sala de aula, aqui no SEBRAE, eles se identificavam como egressos do sistema prisional. Eles têm boa participação em sala de aula, todos os instrutores falam a mesma coisa. E o mais importante que eu acho, os demais participantes ajudam eles em tudo. Valcleides faz questão de frisar o interesse dos participantes em aprender cada auxílio que o SEBRAE oferece. Afinal, sabem das dificuldades que enfrentarão para tocar seu próprio negócio. O preconceito que sofrem é apenas uma dessas grandes barreiras. Falta de acesso a financiamento bancário é outro problema bastante relatado. Mas a analista do SEBRAE adiciona outra questão que é muito prejudicada por quem passa parte da sua vida privado de liberdade: a autoconfiança. Uma outra dificuldade que eu vi, que a gente percebe, eles mesmos acreditar neles. Isso eu achei assim, e é por isso que nós aqui no SEBRAE Piauí, a gente passou a dar muito mais atenção para eles, sempre informando para o grupo de psicólogos do tribunal quem veio, quem não veio. É importante mantê-los interessados nessa capacitação. O grupo de psicólogos também faz esse papel com muita competência e aí termina convencendo. Se ele faltou um módulo, a gente informa e ele já vem no módulo seguinte. É um monitoramento que faz a diferença. E você imagina, a pessoa passou um período longe da vida social. De repente aparece essa oportunidade e ele precisa enxergar que é uma oportunidade. Foi mirando essa oportunidade de mudar sua trajetória que Raimundo do Nascimento de Souza, de 48 anos, participou do projeto Reconstruindo Vidas. Cearense, morando em Teresina há 20 anos, Raimundo já tinha sua loja de autopeças e oficinas mecânicas na capital piauiense desde 2017, quando precisou cumprir pena e ficou privado de liberdade. Ele conta pra gente um pouco de como foi esse tempo. A gente aí, às vezes, entra com certas amizades que a gente não conhece, né? Acaba se envolvendo em algum episódio que se encontra fora da lei. Então, teve a questão de ficar um tempo, né, recolhido para pagar o que a gente fez, né? Pagar a conta que a gente fez no passado. E lá a gente não tem, eu pelo menos, né, graças a Deus, sempre agradecendo a Deus ao tudo que Deus me deu, que foi um pensamento sólido, ético, de sair de lá, de dar continuidade ao meu empreendimento e de lutar pelo pouco que eu tinha naquele momento. Então, a gente hoje luta, trabalha sempre dentro da lei, jamais a gente trabalha fora da lei. E a gente sempre vem lutando, sempre vem respeitando as leis, nossos impostos são pagos em dias. E eu sempre venho com essa expectativa de que fora da lei, nunca mais, né? Isso aí é a nossa história de vida que a gente conseguiu superar, graças a Deus. E graças a também o projeto e o SEBRAE. É fácil perceber que Raimundo é grato ao projeto e ao SEBRAE por estar conseguindo garantir sua renda tocando a sua loja. Ele fala dos obstáculos para dar a volta por cima e do que aprendeu nas palestras e capacitações que participou. Os obstáculos maior que eu encontrei na frente foi conseguir um financiamento, né, com o banco.
as portas fechadas, as dificuldades muito grandes, a desacreditação da família da gente. Então a gente luta, tem muita dificuldade para poder conseguir dar continuidade só com o que tem. Até porque antes de iniciar esse problema com a justiça, eu já tinha essa empresa, só não tinha dado prioridade para ela em fazer com que ela realmente se tornasse uma empresa, né? Trabalhando mesmo de engrenagem a engrenagem, funcionando. Só após o problema com a justiça foi que me abriu meus olhos para que eu incrementasse em cima todos os meus sonhos em cima daquilo, que a minha única porta era a empresa naquele momento. O Sebrae, Piauí, graças a Deus, junto com o projeto, me ajudaram demais, pois o Sebrae me mostrou, me valorizou o meu conhecimento. O Sebrae me ajudou com informações técnicas, né? E também na prática a gente me ensinou a fazer muitas coisas, a me programar, a fazer o meu caixa ficar sempre no verde. Então o Sebrae foi uma porta que se abriu, que eu espero que nunca se feche. Foi difícil, não foi fácil, foi difícil ter que sair do trabalho, ter que caminhar para o Sebrae todas as noites durante um bom tempo, mas o conhecimento valeu a pena demais, demais. E que, graças a Deus, tudo deu certo e continua dando certo, porque o Sebrae nos apoiou demais. João Luiz elogia iniciativas como o projeto Reconstruindo Vidas, concordando que empreendedorismo pode ser sim uma saída para a falta de acesso ao mercado de trabalho. Para ele, a parceria entre as organizações da sociedade civil e do poder público para criar mais oportunidades a egressos e detentos é um fator que pode mudar a realidade. Mas ele ressalva, é preciso também saber escutar essas pessoas. Se a gente quiser mesmo reduzir o nível de desigualdade que a gente tem no país, colocando essas pessoas em lugares que elas realmente merecem estar, a gente vai ter que ouvi-las. Assim como você está fazendo aqui agora, eu até te agradeço por me chamar para trocar essa ideia, é ouvir essas pessoas, é ouvir, entender o que essas pessoas precisam. Porque, no geral, Caio, o que acontece é o seguinte: vamos criar a política pública de emprego para quem saiu do sistema prisional. Mas se esquecem que essas pessoas que estão lá são sujeitos, indivíduos, cada um com uma característica, cada um com uma capacidade, cada um com uma especialidade. E aí não se ouve, eu só entrego o produto já pronto e você que se vire. O que a gente acaba tendo são soluções paliativas. São paliativos que a gente vai se virando aqui e ali para dar algum sustento para essa pessoa que saiu sem nenhuma oportunidade. Essa integração, sociedade civil, com as ONGs, as organizações sociais, o poder público através do Tribunal de Justiça, é fundamental, é muito importante. E o Tribunal de Justiça é o responsável, no fim de tudo, é o responsável por colocar as pessoas encarceradas. Então, nada mais justo do que o Tribunal de Justiça promover esse tipo de acesso. João e Raimundo sabem que são exceções e reconhecem uma sociedade incapaz de ressocializar quem já pagou por seus erros. E até por toda a dificuldade estrutural de inclusão de egressos, os dois fizeram questão de deixar mensagens de apoio a quem está no difícil momento de se recolocar no mercado após a passagem pelo sistema prisional. O mundo do crime não compensa e não recompensa. É só prejuízo, é só dor de cabeça, é só sofrimento. Quem já passou por lá pode lhe garantir com certeza de que não vale a pena. Não vale a pena. Tem dois caminhos, né? Ainda pode até escolher ou o cemitério ou a prisão. Graças a Deus eu conheci só um, que foi a prisão. E hoje, graças a Deus, vivo liberto dessa prisão, vivo bem de vida, graças a Deus, conforme a vontade de Deus. Vamos trabalhar, galera, vamos trabalhar e vamos estudar. Só se vence nessa vida através do trabalho, do estudo e do conhecimento. Você seguiu uma vida que muitas vezes o resultado dela foi sofrimento e dor numa cela de prisão. Hoje, você tem a oportunidade de fazer diferente, de tentar uma vida diferente, por mais difícil que ela seja, por mais precária que ela seja. Mas você tem aquilo que é mais importante
para a vida de um ser humano, para além do oxigênio, e como o oxigênio, tão importante quanto o oxigênio é a liberdade. Tão importante quanto o oxigênio é a liberdade. Respirar preso é difícil, cara. Então, melhor é respirar solto. É melhor você seguir uma vida que te afaste do sistema de justiça criminal para que a gente continue respirando liberdade. Liberdade de ter esperança que a gente pode ascender, para que a gente pode chegar onde a gente almeja. E até em lugares que a gente não almeja, né? Porque, assim, tá aqui um cara que tá falando com você que não almejou, não sonhou em estar onde tá, e estamos aí. A vida nos proporcionou essa surpresa. Este foi mais um episódio da nova temporada do Lado B Notícias. Gostou da história? Se identificou? Conhece outras pessoas egressas do sistema prisional empreendendo? Escreve pra gente nas redes sociais, @Lado B do Rio. Eu sou o Caio Belandi e fiz a locução deste episódio aqui no Saúl Estúdio. Também realizei as entrevistas com João Luiz Silva, Raimundo do Nascimento de Souza e Valcledes Moura e fiz o roteiro deste episódio. A supervisão do texto foi de Daniel Soares e Fernanda Castro. Esta é uma produção do Lado B do Rio da Central 3, que conta com a parceria do Sebrae. A edição e sonorização do programa é de Fernando Cesarotti. Até semana que vem.